A arte da negociação. Como improvisar acordos em um mundo caótico. Você já se viu em uma situação em que precisava convencer alguém a fazer algo, mas não sabia como? Você já teve que lidar com um conflito, uma crise ou uma oportunidade, mas não tinha uma estratégia definida? Você já se sentiu frustrado, ansioso ou desanimado por não conseguir alcançar seus objetivos em uma negociação? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. A negociação é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que queira se relacionar bem com os outros, resolver problemas, tomar decisões e alcançar seus sonhos. Mas negociar não é fácil. É preciso saber se comunicar, se adaptar, se influenciar e se improvisar em um mundo caótico e imprevisível. Neste documentário, você vai conhecer a arte da negociação, uma abordagem prática e teórica sobre como negociar com eficácia em qualquer situação. Você vai aprender com o autor do livro A Arte da Negociação, Michael Wheeler, que é professor de práticas de gestão na Harvard Business School e um especialista no assunto. Você também vai ver exemplos de histórias reais e comuns de pessoas que usaram a negociação para superar desafios, criar oportunidades e transformar suas vidas. Prepare-se para se inspirar e se surpreender com o poder da negociação. Acompanhe conosco este documentário e descubra como você pode se tornar um negociador mais ágil e eficiente. Parte 1. O que é a negociação? A negociação é um processo de comunicação entre duas ou mais partes que têm interesses diferentes ou conflitantes e que buscam chegar a um acordo que seja satisfatório para todos. A negociação pode envolver questões pessoais, profissionais, comerciais, políticas, sociais ou internacionais. A negociação é uma forma de arte, como o jazz, que requer improvisação, criatividade e adaptação às circunstâncias. Não há uma fórmula única ou uma receita pronta para negociar bem. Cada situação é única e exige uma abordagem adequada ao contexto, às pessoas e aos objetivos envolvidos. A negociação também é uma forma de aprendizado, adaptação e influência. Para negociar bem, é preciso estar atento ao que está acontecendo no ambiente, nas outras partes e em si mesmo. É preciso estar disposto a mudar de estratégia, de comportamento e de perspectiva quando necessário. E é preciso saber como usar as informações, as emoções e as relações para persuadir as outras partes a cooperarem. A negociação é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática e o feedback. Quanto mais você negociar, mais você vai aprender sobre si mesmo, sobre os outros e sobre as melhores formas de alcançar seus objetivos. Quanto mais você receber feedbacks honestos e construtivos sobre suas negociações, mais você vai identificar seus pontos fortes e fracos e melhorar seu desempenho. Para ilustrar o que é a negociação, vamos ver alguns exemplos de histórias reais de pessoas que usaram essa habilidade para lidar com situações diversas. Exemplo 1. Robin Thicke contra a família de Marvin Gaye. Em 2013, o cantor e compositor Robin Thicke lançou o hit Blurred Lines, que se tornou um sucesso mundial. Porém, logo surgiram acusações de que a música era muito parecida com Got to Give It Up, do falecido Marvin Gaye. A família de Gaye afirmou que Thicke havia violado os direitos autorais da canção de seu pai. Thicke decidiu então negociar com a família de Gaye, mas de uma forma inusitada. Ele processou a família em uma ação preventiva, pedindo que um juiz declarasse que sua música não infringia a de Gaye. Ele esperava que isso fosse intimidar a família a desistir do caso ou a aceitar um acordo favorável a ele. Porém, a estratégia de Thicke se revelou um tiro no pé. A família de Gaye não se intimidou e contra-atacou com um processo próprio, acusando Thicke de plágio e pedindo uma indenização milionária. O caso foi parar no tribunal, onde um júri decidiu que Thicke e seus parceiros deveriam pagar mais de $7 milhões à família de Gaye pela violação de direitos autorais. O que podemos aprender com esse exemplo? Que nem sempre a negociação agressiva é a melhor opção.
Thicke poderia ter tentado uma negociação mais colaborativa com a família de Gay, buscando entender os interesses e as emoções envolvidos e procurando uma solução que fosse justa e respeitosa para ambos os lados. Talvez assim ele pudesse ter evitado um processo longo, caro e desgastante. Exemplo 2. Starbucks e Kraft Foods. Em 1998, a Starbucks fechou um acordo com a Kraft Foods para que esta distribuísse o café embalado da Starbucks em supermercados nos Estados Unidos. O acordo era vantajoso para ambas as partes. A Starbucks ampliava seu mercado e a Kraft aumentava sua receita. Porém, em 2010, a Starbucks decidiu romper o acordo, alegando que a Kraft não estava cumprindo suas obrigações contratuais e que estava prejudicando sua marca. A Starbucks ofereceu a Kraft $750 milhões para encerrar o contrato, mas a Kraft recusou e exigiu uma indenização maior. A disputa foi parar na arbitragem, onde um árbitro independente decidiu que a Starbucks havia violado o contrato e que deveria pagar a Kraft $2,75 bilhões pelo rompimento. A Starbucks teve que aceitar a decisão e arcar com o prejuízo. O que podemos aprender com esse exemplo? Que nem sempre a negociação unilateral é a melhor opção. A Starbucks poderia ter tentado uma negociação mais integrativa com a Kraft, buscando entender os problemas e as expectativas envolvidos e procurando uma solução que fosse mutuamente benéfica para ambas as partes. Talvez assim, ela pudesse ter evitado uma arbitragem cara e desfavorável. Exemplo 3. Simon & Schuster contra Barnes & Noble. Em 2013, a editora Simon & Schuster entrou em um impasse com a livraria Barnes & Noble sobre os termos de um novo contrato de distribuição de livros. A Simon & Schuster queria melhores condições financeiras e mais espaço nas prateleiras da livraria, enquanto a Barnes & Noble queria reduzir seus custos e aumentar sua margem de lucro. As negociações se arrastaram por meses sem chegar a um acordo. A Barnes & Noble então decidiu usar uma tática de pressão. Reduziu drasticamente as encomendas dos livros da Simon & Schuster e se recusou a promover os autores da editora em suas lojas. A Simon & Schuster reagiu cortando os descontos e os incentivos para a livraria. A disputa prejudicou ambos os lados. A Simon & Schuster viu suas vendas caírem e seus autores ficarem insatisfeitos. A Barnes & Noble perdeu clientes e receita. Depois de quase um ano de conflito, as partes finalmente chegaram a um acordo, mas não sem deixar sequelas em sua relação. O que podemos aprender com esse exemplo? Que nem sempre a negociação competitiva é a melhor opção. A Simon & Schuster e a Barnes & Noble poderiam ter tentado uma negociação mais cooperativa, buscando entender os interesses e as necessidades envolvidos e procurando uma solução que fosse equilibrada e sustentável para ambas as partes. Talvez assim, elas pudessem ter evitado um conflito prolongado e danoso. Parte 3. Como negociar? Agora que você já sabe o que é a negociação, é hora de aprender como negociar. Não existe uma receita única ou uma fórmula mágica para negociar bem. Cada situação é diferente e exige uma abordagem adequada ao contexto, às pessoas e aos objetivos envolvidos. No entanto, existem alguns princípios e ferramentas que podem ajudá-lo a se preparar, conduzir e concluir uma negociação com sucesso. Preparação. A preparação é a etapa mais importante de uma negociação. É nela que você vai definir seus objetivos, analisar a situação, identificar os interesses, as opções e os critérios das partes, planejar sua estratégia e se preparar emocionalmente para a negociação. Alguns passos que você pode seguir na preparação são: defina seus objetivos. O que você quer alcançar com a negociação? Qual é o seu resultado ideal? Qual é o seu limite mínimo aceitável? Qual é o seu plano B se não houver acordo? Analise a situação. Qual é o contexto da negociação? Quais são as questões em jogo? Quais são as oportunidades e os riscos?
Quais são as fontes de poder e de informação das partes? Identifique os interesses, as opções e os critérios das partes. O que cada parte quer e precisa. O que cada parte pode oferecer e aceitar. Quais são as alternativas de cada parte? Quais são os padrões de legitimidade e de justiça que podem ser usados para avaliar as propostas? Planeje sua estratégia. Qual é o seu estilo de negociação? Você vai ser mais cooperativo ou mais competitivo? Você vai ser mais proativo ou mais reativo? Você vai focar mais nos interesses ou nas posições? Você vai usar mais a razão ou a emoção? Prepare-se emocionalmente. Como você se sente em relação à negociação? Você está confiante ou ansioso? Você está motivado ou desanimado? Você está aberto ou fechado? Como você pode controlar suas emoções e influenciar as emoções das outras partes? Condução. A condução é a etapa mais dinâmica de uma negociação. É nela que você vai interagir com as outras partes, trocar informações, fazer propostas, avaliar opções, lidar com conflitos, buscar soluções e chegar a um acordo. Alguns passos que você pode seguir na condução são: estabeleça um bom relacionamento. Como você vai se apresentar e se comunicar com as outras partes? Como você vai criar um clima de confiança e de respeito? Como você vai demonstrar empatia e interesse pelas outras partes? Explore os interesses, as opções e os critérios das partes. Como você vai fazer perguntas abertas e escutar ativamente as outras partes? Como você vai revelar e descobrir os interesses por trás das posições? Como você vai gerar e ampliar as opções de ganho mútuo? Como você vai usar e questionar os critérios de legitimidade e de justiça? Negocie as propostas. Como você vai fazer e receber propostas? Como você vai usar a ancoragem e o fracionamento? Como você vai usar a concessão e a reciprocidade? Como você vai usar o silêncio e o tempo? Lide com os conflitos. Como você vai identificar e prevenir os conflitos? Como você vai reagir e responder AOS conflitos? Como você vai resolver e transformar os conflitos? Busque o acordo. Como você vai testar e confirmar o acordo? Como você vai superar os impasses e as objeções? Como você vai fechar e celebrar o acordo? Conclusão. A conclusão é a etapa mais crítica de uma negociação. É nela que você vai formalizar o acordo, avaliar o resultado, aprender com a experiência e manter o relacionamento. Alguns passos que você pode seguir na conclusão são: formalize o acordo. Como você vai registrar o acordo por escrito? Como você vai esclarecer os termos e as condições do acordo? Como você vai definir as responsabilidades e os prazos de cada parte? Avalie o resultado. Como você vai medir o sucesso do acordo? O acordo atendeu AOS seus objetivos e AOS das outras partes? O acordo foi equilibrado e sustentável? O acordo foi ético e legal? Aprenda com a experiência. Como você vai refletir sobre o processo de negociação? Quais foram os pontos positivos e negativos da negociação? Quais foram os erros e os acertos da negociação? Quais foram as lições e os feedbacks da negociação? Mantenha o relacionamento. Como você vai cumprir o acordo e monitorar o seu cumprimento pelas outras partes? Como você vai manter o contato e a comunicação com as outras partes? Como você vai fortalecer a confiança e a cooperação com as outras partes? Para ilustrar como negociar, vamos ver alguns exemplos de histórias reais de pessoas que usaram essa habilidade para lidar com situações diversas. Exemplo: For. Huggies a Huggies é uma empresa que fabrica fraldas e tem como maior concorrente a Pampers. Em 2012, a Huggies lançou uma campanha de marketing chamada Teste do Papai, que consistia em mostrar pais usando as fraldas da marca em seus bebês e comparando com as fraldas da concorrência. A campanha foi um sucesso, pois conseguiu atrair a atenção dos consumidores, gerar engajamento nas redes sociais e aumentar as vendas da Huggies.
Mas também gerou uma polêmica, pois alguns pais se sentiram ofendidos com a ideia de que eles precisavam de um teste para saber cuidar dos seus filhos. A Huggies então decidiu negociar com os pais insatisfeitos, mas de uma forma positiva. Em vez de se desculpar ou retirar a campanha, a empresa decidiu ampliar o conceito do teste do papai e mostrar que os pais são capazes de cuidar dos seus filhos tão bem quanto as mães. A empresa também criou um programa social chamado Every Little Bottom, que doava fraldas para famílias carentes. O que podemos aprender com esse exemplo? Que nem sempre a negociação defensiva é a melhor opção. A Huggies poderia ter tentado uma negociação mais ofensiva, ignorando ou atacando os pais insatisfeitos. Mas ela optou por uma negociação mais criativa, buscando entender os interesses e as emoções envolvidos e procurando uma solução que fosse positiva e inovadora para todos os envolvidos. Exemplo 5. Airbnb. A Airbnb é uma startup que sacudiu o mercado de hotelaria ao lançar uma plataforma que conecta pessoas que precisam de hospedagem a pessoas que topam oferecer essa hospedagem em sua própria residência. A ideia surgiu em 2007, quando os fundadores da empresa, Brian Chesky e Joe Gebbia, decidiram alugar um colchão de ar em seu apartamento em São Francisco para ganhar um dinheiro extra. A ideia se tornou um sucesso, pois conseguiu oferecer uma alternativa mais barata, autêntica e personalizada de hospedagem para os viajantes, além de uma fonte de renda extra para os anfitriões. Mas também enfrentou vários desafios, pois teve que lidar com questões legais, fiscais, regulatórias e de segurança em vários países. A Airbnb então decidiu negociar com os governos, as autoridades, os hoteleiros e as comunidades locais, mas de uma forma colaborativa. Em vez de se opor ou se submeter às leis existentes, a empresa decidiu criar novas regras e padrões para o seu modelo de negócio. A empresa também se comprometeu a pagar impostos, a garantir a qualidade e a segurança dos serviços, a respeitar os direitos e os deveres dos anfitriões e dos hóspedes, a promover o turismo sustentável e a contribuir para o desenvolvimento social e econômico das cidades. O que podemos aprender com esse exemplo? Que nem sempre a negociação isolada é a melhor opção. A Airbnb poderia ter tentado uma negociação mais individualista, agindo por conta própria ou buscando apenas seus próprios interesses. Mas ela optou por uma negociação mais coletiva, buscando entender os problemas e as expectativas envolvidos e procurando uma solução que fosse mutuamente benéfica e socialmente responsável para todos os envolvidos. Neste documentário, você conheceu a arte da negociação, uma abordagem prática e teórica sobre como negociar com eficácia em qualquer situação. Você aprendeu com o autor do livro A Arte da Negociação, Michael Wheeler, que é professor de práticas de gestão na Harvard Business School e um especialista no assunto. Você também viu exemplos de histórias reais e comuns de pessoas que usaram a negociação para superar desafios, criar oportunidades e transformar suas vidas. Esperamos que este documentário tenha sido útil e inspirador para você. Agora é a sua vez de colocar em prática o que você aprendeu e se tornar um negociador mais ágil e eficiente. A negociação é uma arte que pode ser aprendida e aperfeiçoada com a prática e o feedback. Quanto mais você negociar, mais você vai aprender sobre si mesmo, sobre os outros e sobre as melhores formas de alcançar seus objetivos. Quanto mais você receber feedbacks honestos e construtivos sobre suas negociações, mais você vai identificar seus pontos fortes e fracos e melhorar seu desempenho. Se você quiser saber mais sobre a arte da negociação, recomendamos que você leia o livro A Arte da Negociação: Como Improvisar Acordos em um Mundo Caótico, de Michael Wheeler. Fim.